esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela Assim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. O Barão e Rodolfo estão conversando e o Barão diz, na verdade: Doutor Rodolfo, precisamos nomear alguém que pense como nós para defender as nossas ideias nas tribunas, alguém articulado, inteligente, determinado, que nos represente junto ao governo. Rodolfo diz com toda certeza e o barão se aproxima e diz, eu tenho para mim que encontrei o homem certo. Rodolfo diz, quem seria ele? E o barão se aproxima e diz, você, meu rapaz, você. Rodolfo fica chocado, sem saber o que dizer, fica todo sem graça. E o barão diz, posso contar com a sua ajuda? Rodolfo diz, senhor barão, eu me sinto honrado com o seu convite, mas eu não posso aceitar. A minha intenção, quando eu fechei o escritório em São Paulo, era ajudar meu pai. E o barão diz, o seu pai é jovem, pode trabalhar sozinho? O senhor nos ajudaria muito mais, conservador como nós, lutando pelos nossos projetos contra essa corja, entende? E o Rodolfo diz, me desculpe, mas não está nos meus planos seguir essa carreira. E o barão finge que não escuta e diz, vamos acertar as coisas de uma maneira definitiva, doutor Rodolfo. E o Rodolfo diz, como? E o barão diz, você já me provou que é um rapaz inteligente? Honesto, está aqui pedindo a minha permissão para cortejar a minha filha. Penso que, com a intenção de casar com ela, Rodolfo diz, pode estar certo que essa é a minha intenção. E o barão diz, pois se isso acontecer, eu espero que aconteça, eu terei você como um filho, e um filho tem que obedecer ao pai. Na medida que você estará defendendo os meus interesses e os seus próprios. Rodolfo diz, espere, senhor barão. Eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. E o barão diz, você não vai ganhar dote algum se casando com a minha filha, doutor Rodolfo. Rodolfo diz, eu nem pensei nisso. E o barão diz, não vai ganhar dote porque vai ficar com toda a minha fortuna. Será o meu herdeiro natural de tudo que possuo. Você e minha filha se casarão e viverão no Rio de Janeiro. Você fará uma brilhante carreira e me dará muitos netos. Rodolfo fica sem saber o que dizer, diz, mas volto a dizer que não está nos meus planos seguir essa carreira. É que eu não tenho talento, isso. E o barão diz, essa carreira não se faz só com talento, é com talento e dinheiro, muito mais com dinheiro do que talento, se é que você me entende. Dinheiro garanto que não falta, e talento pelo pouco que conheço você tem de sobra. Rodolfo diz, não entendo como confia tanto em mim. E o barão diz, amo minha filha, alguma coisa me diz que você a fará muito feliz. Sinto no meu coração de pai, mesmo todo mundo achando que eu não tenho coração. Aceita minha proposta, doutor Rodolfo. E na sala, Cândida, sim, a moça e Bá estão ali já incomodados com a demora do Rodolfo. E assim a moça diz, ele veio me visitar ou veio falar com o papai? Cândida diz, realmente eu não sei o que eles tanto conversam naquele escritório. E a Bá diz, pelo jeito o barão está gostando dele. Sim, a moça diz, vai ver, está difícil acertar o meu dote, né? Cândida diz, sim, a moça. E Bastião e Justo estão conversando ali em frente à fazenda. E o Bastião diz, mas então vai ser casamento? Sim, o Justo diz, mas é claro. Ele está apaixonado por ela. E o Bastião diz, mas eu acho que ela não vai casar com ele não, hein? Ele não é uma pessoa boa. E o Justo diz, ele é uma pessoa excelente, é muito bondoso. E o Justo diz assim, a moça tinha que agradecer por ter um homem como o doutor Rodolfo para casar com ela. Um homem bom, Bastião, bom como o pai. E o Bastião diz, eu acho que você não conhece seu patrãozinho direito, não. E na sala, Rodolfo, Barão, Cândida, assim, a moça estão lanchando. E o Rodolfo diz, o meu pai sempre elogiou a hospitalidade dessa casa, devo dizer que ele não exagerou. E o barão diz, não precisa se derramar em rapapés, rapaz. E o Rodolfo diz, estou sendo sincero. É uma honra estar nessa mesa com a sua família. Cândida diz, fique à vontade. Sim, a moça está super séria. E o barão diz, diga alguma coisa, minha filha. E assim a moça olha e diz, beba seu café.
Dr. Rodolfo, porque a Bá já precisou requentar ele várias vezes pela sua demora. Rodolfo pede desculpas para a moça, desculpas para a Bá, e o barão diz, não precisa disso, e o Rodolfo diz, eu faço questão. E o barão diz, o que está acontecendo, sim, a moça? E a Cândida diz que ela está enciumada, isso, vocês demoraram tanto no escritório, e o rapaz veio para ver assim a moça. Rodolfo pede desculpas e diz que realmente demoraram muito na conversa. E assim a moça fica super incomodada o tempo todo. E o barão não gosta do jeito que assim a moça trata o Rodolfo. Enquanto Bastião e Justo estão conversando, Bastião diz para o Justo que o Justino está preparando uma fuga para todos os escravos, porque ninguém mais quer ficar ali não. Que o coronel cegou o Fulgêncio com a chibata. Justo fica chocado com a atitude do barão. E diz que eles têm que tomar muito cuidado na fuga para não serem apanhados. Na casa da Juliana vai servir um cafezinho pro Dimas agradece. E a Juliana diz, cadê meu avô? E o Dimas diz, uma saidinha, mas não demora. E a Juliana diz, deve ter ido cobrar algum cliente, porque as pessoas mandam ele fazer as coisas, mas não pagam. E o Dimas diz, o seu avô é muito bondoso. Juliana diz que o avô dela tem dó de cobrar as pessoas, que sabe que as pessoas ali não têm muitas condições. Dimas diz, é um homem muito bom e justo. A Juliana diz, ele gosta muito de você. E o Dimas diz, e você gosta de mim? Juliana diz, claro, Dimas. E o Dimas fica olhando para Juliana completamente encantado. Juliana sorri e o Dimas diz, você fica linda quando sorri. Juliana fica constrangida e diz que vai preparar o jantar e sai rapidinho. Dimas fala sozinho, calma, Dimas, ela é apenas uma menina. Uma linda menina. E Dr. Rodolfo e Justo estão voltando para a fazenda e o Justo pergunta como foi o encontro dele com a moça. E o Rodolfo diz, troquei 2 palavras com ela, passei quase o tempo todo no gabinete conversando com o barão. E o Justo diz, tomar cuidado com ele. E o Rodolfo diz, não estou preocupado com o barão, estou preocupado com a filha dele. Não sei o que deu nela, me recebeu com 2 pedras na mão. E o Justo diz, vai ver, ela tá achando que o doutor é que nem o pai dela. Rodolfo diz, será? Vai ver, é isso. Mas eu preciso conquistar a confiança com o barão, porque senão meu noivado acaba antes de começar. E o Justo, por falar nisso, o senhorzinho tá sabendo o que ele fez com o escravo Fulgêncio? Chegou o escravo e ainda botou no tronco. E que todos os outros escravos querem fugir. E o Rodolfo fica chocado com a atitude do barão. E na casa do Fontes e Ricardo estão conversando. Fontes diz, quer dizer que o senhor vai lá levar um recado do seu irmão e me arruma essa confusão. Ricardo, fiquei com pena dela e o Fontes José ficou com pena e meteu os pés pelas mãos. E o Ricardo, foi o senhor que arrumou essa confusão. Eu só estava tentando ajudar, fiquei com pena dela. E o Fontes disse, você tem razão. Ricardo diz, eu fui lá para desfazer a confusão, dizer que o mano não ia casar coisa nenhuma, mas eu fiquei com pena dela, coitadinha, chorou, disse que ia ter que ter para o convento, e o Fontes, você trouxa, prometeu ir lá conversar com ela todo dia, noivar no lugar do seu irmão, é isso? Como representante, como um procurador. E o Ricardo diz, eu sei que fiz besteira, mas eu só queria ajudar. O que o senhor queria que eu fizesse? Quem fez a besteira maior foi o senhor. Nisso, o seu Manuel chega para conversar com Fontes. Enquanto Rodolfo e Justo estão conversando, Justo está contando como os escravos do barão estão planejando fugir. E o Rodolfo diz que eles precisariam ter ajuda de alguém para não serem pegos. E na casa do Fontes, Manuel está conversando com Fontes, com a mulher dele, com o Ricardo. Diz que achou muito esquisita essa história do Ricardo ir lá noivar, conversar com a Ana no lugar do Rodolfo, que é muito esquisito isso. E o Rodolfo, que tinha aqui. E o Ricardo diz que, como a Ana não pode mostrar o rosto, o Rodolfo não quer ir, porque não tem cabimento ela não mostrar o rosto. E o Manuel diz, coisa da mãe dela, coisa da mãe dela. E o Fontes diz assim,
É assim que tem que ser. O Ricardo vai lá, conversa com ela, o Rodolfo não quer ir, a não ser que a gente desfaça esse compromisso. E o Manuel de jeito nenhum. Eu vou pensar e depois eu respondo. E o Frei José chega na casa de seu Augusto e o Dimas está lá trabalhando. O Frei José cumprimenta o Dimas, se apresenta, Dimas cumprimenta o Frei. E o Frei José diz, o que você está fazendo aqui? E o Dimas diz que chegou há pouco na cidade e que está ali trabalhando com o seu Augusto. E o Frei fica feliz, mas diz, eu acho que eu te conheço de algum lugar. E o Dimas diz, não, acabei de chegar na cidade. E o Frei fica intrigado e pergunta onde o seu Augusto está. E o Dimas diz que está jantando. O Frei José vai indo para a cozinha e fica olhando super intrigado para o Dimas. E o Dimas fala sozinho, será que ele me reconheceu? Acho que não. E o Frei vai conversar com Augusto, com a Juliana. E o Frei diz, Augusto, mate a minha curiosidade, meu amigo. Como que esse rapaz veio parar na sua tipografia? E o Augusto diz, ele veio por causa do artigo, meu amigo. Ele também é abolicionista. Ele chegou com o artigo na mão, dizendo que gostou muito e foi ficando. Ele é abolicionista e republicano como nós, e o Frei fica feliz. Enquanto Dimas fica intrigado, diz, tomara que ele não me reconheça. E na casa da Ana, Nina diz que não vai aceitar essa história do Ricardo ir lá conversar com a Ana do Véu. A Ana do Véu diz que já aceitou. E a Nina diz que então aceita, mas que ela vai ficar junto o tempo todo. E o Rodolfo chega em casa e conta tudo sobre a conversa dele com o Barão, pro Fontes e pro Ricardo. Fontes diz a intenção dele é você entrar para a política. E o Dr. Rodolfo diz sim, para defender as ideias dele, meu pai. Ele quer que eu represente os seus interesses, segundo ele, serão os meus interesses também, como eu serei herdeiro único de tudo que ele tem. Fontes diz essa história está indo mais longe do que eu imaginava e isso me preocupa muito. E o Ricardo diz, que é isso, meu pai humano? Vai ser dono da metade da cidade, hein? De tanta terra que não dá nem para medir. Preocupado, devo estar eu que não tenho um burro para amarrar na sombra, né? E o Rodolfo diz, a primeira coisa que vou fazer quando herdar toda aquela fortuna é comprar umas terrinhas para você criar seus bichinhos, Ricardo. Mas não faz eu sonhar acordado, mano. Mas não faz eu sonhar acordado. E o Fontes diz que é isso, vocês falando assim, até se alguém ouvir vai pensar que Rodolfo tá casando com ela por causa do dinheiro. Rodolfo diz, é só brincadeirinha. Fontes diz o que assim a moça acha disso tudo. Rodolfo diz, não sei, ela estava tão estranha, fria, distante. Tentei conversar a sós, ela não quis conversar. Ricardo diz, mano, pelo visto você conquistou o pai, mas não conquistou a filha, não. E o Rodolfo diz, isso que é difícil, hein, meu irmão? Fontes diz, parem de brincar. Vamos conversar sério, não quero que você largue o seu trabalho para entrar na política de jeito nenhum. Ainda mais guiado pelas mãos do Barão. Ele não presta, todo cuidado é pouco. E o Ricardo diz, pai, tá certo, mano. Rodolfo diz, eu sei. Sabia, meu pai, que ele cegou um escravo cachibata e ainda botou ele no tronco. E o Fontes e o Ricardo ficam chocados. E o Rodolfo diz que os escravos estão querendo fugir daquela fazenda. Na casa do Augusto, Dimas e o Frei estão conversando. Dimas está jantando e o Frei fica olhando pro Dimas. Dimas fica sem graça e pergunta por que o Frei está olhando tanto para ele. E o Frei diz que tem a impressão que conhece o Dimas de algum lugar. Dimas sorri e diz, puxe na memória, Frei. E o Frei diz, eu me lembro do menino muito esperto, mestiço, E o Dimas diz que estava sempre com a Sinhaninha. E o Frei José chora e diz, Rafael, o menino, Rafael, filho das dores. Rafael chorando disse, Frei José chora emocionado, muito feliz com a volta do Dimas. Na fazenda do Barão,
Sim, a moça está no quarto conversando com a Bá e diz que está sentindo uma aflição, uma vontade de chorar. E a Bá tenta acalmar. Assim a moça conta uma historinha que ela costumava a contar quando assim a moça era pequenininha. A historinha da princesa e do sapo. Sim, a moça chora e diz para Bá: o sapo ainda está aqui dentro, Bá. O sapo, na verdade, é um príncipe encantado que alguém precisa querer bem para quebrar um encanto. E a Bá diz: por acaso é o Dr. Rodolfo? E sim, a moça chorando diz: não, é o Rafael, Bá. O Rafael, por onde será que ele anda? E a Bá diz: mas não sei. Ele foi vendido de pequeno com a mãe dele. Não tenho ideia por onde eles andam. Enquanto o Rafael e Frei José estão conversando, e o Rafael diz: foi assim, Frei, que eu e minha mãe saímos da fazenda vendidos. Só então eu me dei por conta que eu também era um escravo. Frei José dizia o mercador que levou vocês, pelo que você contou, era boa pessoa. E o Rafael dizia: mas destruiu a vida da minha mãe. Ela se apaixonou por ele e ele, me internou em um colégio para ficar a sós com a minha mãe. E ele perdeu tudo que tinha no jogo. E um dia, eu vendo que a minha mãe não aparecia na escola, nas férias, para me buscar, eu fui atrás dela para ver o que estava acontecendo. Cheguei na casa, ele tinha vendido a casa, tudo. Descobri que ele tinha vendido a minha mãe também para pagar as dívidas de jogo. E eu nunca mais vi a minha mãe. Mas eu fui atrás do desgraçado, encontrei ele, ele estava quase morrendo de tanto beber. Ele tentou me falar uma coisa antes de morrer, mas não conseguiu. Eu senti pena, Frei. De qualquer forma, eu estava aforreado, era livre. Não pude continuar os meus estudos porque não tinha quem pagasse e comecei a trabalhar. Fiz um pouco de tudo e aprendi a trabalhar no jornal, olhando os outros a trabalhar. E o Frei disse: posso lhe fazer uma pergunta? Por que você voltou? E o Dimas disse: se eu contar, o senhor promete guardar segredo? Frei disse: claro. E o Dimas diz: eu sou filho do Barão de Araruna. Eu sou filho do Barão com a mulata das dores e vim buscar o que é meu. O Frei José fica chocado com a revelação do segredo. E o Coutinho vai conversar com o Barão. E o Barão diz: não está tendo mais aquelas reuniões abolicionistas, E o Coutinho diz: pelo que eu sei, não. E o Barão diz: não está acontecendo, porque eu mandei a pessoa certa fazer eles entenderem que não era mais para fazer aquilo. O filho do Dr. Fontes, E eu quero que ele case com a minha filha. E o Coutinho diz: mas ele é prometido da Ana do Véu. E o Barão diz: mas não vai casar com ela. Aquilo é loucura do Manuel e do Fontes. O Dr. Rodolfo vai casar com a minha filha, porque eu escolhi. E o Coutinho diz: mas essa filha deveria se casar com um homem rico, com meu filho, por exemplo. E o Barão diz: você não está entendendo, meu amigo? Eu escolhi o Dr. Rodolfo para ser o meu genro, porque eu quero alguém que seja capaz de botar o cabresto nos dentes, meu amigo. Nos dentes. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam da revelação do segredo do Rafael para o Frei José? Escreva nos comentários o que você está achando da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus.